Olá, sou Jânio Gouveia, bem-vindos a um novo episódio do Arte na Contramão. Nesse episódio, nós falaremos um pouco sobre ministério, falaremos um pouco sobre relacionamento, sobre empresariar uma carreira artística, mas também está comigo aqui o outro apresentador que é o... Olá, eu sou o Diogo Andrade, mas antes de entrarmos no assunto aqui com o Marco Moreno, tem um recadinho aí dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato. Tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. Bem, um abraço a todos os nossos patrocinadores, que Deus abençoe vocês. E agora a gente pode ir pro contra a parede, contra o Marco Moreno, né? É isso aí. Marco, muito bem-vindo. É um prazer ter aqui no nosso podcast. Mas eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Né? A gente se conheceu não tem muito tempo, né, pastor Jânio? E eu sou o pastor Marco Moreno, né? Não Mário Moreno, não Márcio Moreno. É isso mesmo. Estava brincando aqui sobre isso, né? Marcos Moreno, é Marco Moreno. E obrigado pelo convite, né? Para estar aqui com vocês hoje, né? Falando um pouquinho da nossa vida, da trajetória. E para quem não me conhece, muita gente conhece, mas para quem não conhece ainda, que a gente fica um pouco atrás, eu sou marido da cantora, pastora Raquel Melo, né? A cantora Raquel Melo, e que hoje também é pastora, como eu falei, e eu tô nessa, vou dizer um pouquinho hoje da minha trajetória, que eles me convidaram para falar da minha trajetória hoje e como é que a gente concilia isso tudo. É isso aí. E falando de começo, a gente quer saber um pouco como foi como foi que se conheceu a Cristo? Como foi esse encontro com Jesus? A gente sabe que com esses encontros com Jesus, eles são realmente transformadores e a gente nunca mais é o mesmo. Então, gostaria muito de saber um pouquinho como foi, o que levou você a aceitar Jesus, né? Como foi esse encontro, foi através de quem? Tá? Eu queria que você contasse um pouco. Eu, desde novo, eu tive uma família que nós não éramos evangélicos, né? Meu pai, minha mãe. A minha mãe foi a primeira a se converter. Vou falar bem assim, resumido, porque senão fica muito comprido, né? Então, a primeira a se converter foi minha mãe, a Leda. E eu morava em Caxias, Duque de Caxias. E eu tive uma vida boa até o meu pai perder tudo no plano cruzado e tal, e a gente começou a ter uma vida assim mais complicada, né, com tudo. E depois dessa fase, eu
eu trabalhava, mas além de trabalhar, eu me drogava muito também, né? Eu quis experimentar droga, né? Cheirei muita cocaína, usei muita cocaína, né? Com um grupo de pessoas. Nessa época eu também já era lutador, eu lutei karatê, vários anos, fiz judô. Hoje depois em 2005 para cá, eu comecei fazendo jiu-jitsu e tal. Então, por que eu tô comentando isso? Porque na minha época, meus amigos eram desse segmento de luta. Então, e eu não era crente, eu fazia várias besteiras na rua com eles e tal, fazia muita coisa, quebrava muita coisa, a gente andava nas noites, a gente arrumava briga, encrenca no bar, quebrava, a gente brigava muito, né? E graças a Deus, em tudo que acontecia, Deus me guardou muito, porque tinha uma mulher orando por mim. Eu não sabia. Tinha uma mulher orando por mim. E ela já era convertida, minha mãe. Tanto que eu andava assim em lugares e eu ia entrar em ruas e olhava assim, e algo dentro de mim, como eu também andei no meio, ia num centro espírita, ia num lugar desses de candomblé, dessas, né? Zé Pilintra, essas coisas, eu realmente cheguei a ir lá e vi cada coisa impressionante, né? Que a gente tem gente que não acredita no mundo espiritual, mas ele é muito real. Uhum. E nesse meio tempo, eu olhava assim, eu ia entrar num lugar e uma voz que eu ouvia falava assim: não vai por aqui não, vai por aquela outra. Faz isso, faz aquilo. E eu achava que diziam que eu era filho disso, filho daquilo. Aí eu falei, pô, tô me protegendo. Tô protegido. Mas eu não sabia ainda que a minha mãe orava por mim. E então eu vou resumir. Chegou uma época que eu cheguei a ir na comunidade pegar droga com um conhecido lá que estava comigo. Ele me levou e eu cheguei uma vez, umas 3, 4 vezes ir até lá, sozinho. E numa dessas vezes, perto do Natal, se eu não me engano, foi de 95 para 96, eu estava andando do lado, em Parada de Lucas, tem um córrego do lado e tal, eu estava andando antes de entrar numa rua principal e tinha uns rapazes, uns 3 camaradas atrás, eu não conhecia, estavam uns 5, 6 metros de mim atrás, e eu andando, e de repente eu ouvi uma voz, falou: Marco, o que você está fazendo aqui? Eu me espantei e ouvi uma voz. Não foi coisa dentro, foi do coração, mas eu ouvi uma voz audível falando: Marco, como se tivesse alguém aqui do meu lado, falando: Marco, o que você está fazendo aqui? Aí eu me espantei, olhei para trás e olhei e continuei. Não demorou muito, ele falou de novo: Marco, o que você está fazendo aqui? Eu tenho coisas maiores e melhores para você. E eu até um pouco tempo atrás, há muito tempo, quase, quando eu penso nisso, eu me emociono, entendeu? Porque foi isso, a partir daí que eu ouvi essa voz, isso mudou tudo na minha vida. E um amigo, no Natal desse mesmo ano, que ele era de uma igreja ali de Caxias, ele falou comigo: Marco, me deu a câmera e tudo, tira uma foto nossa ali no dia que era um culto sobre o Natal, de Natal e tal, aqueles cultos que eu falei, e eu pensei, pô, o que eu vou fazer numa igreja crente? O que eu vou fazer numa igreja? Eu vou tirar foto, esse cara tá de brincadeira comigo. Aí eu gostava muito dele, a gente se relacionava muito bem, assim, éramos amigos. Eu falei, tá bom, eu vou lá, eu vou sim, na semana de Natal. Aí eu fui
E quando eu fui, eu tirei foto e a igreja era uma igreja que tinha mais ou menos recém-inaugurada, muita gente. E eu olhei e um culto, assim, que a gente pode dizer assim, maravilhoso, um culto, né, que eu olhava as pessoas assim, teve aquelas coisas estourando e teve tudo e tal, o pessoal se abraçando, aquela coisa toda. Eu falei, gente, o que é isso? E aquele dia o Espírito Santo falou muito comigo, Deus falou muito comigo ali. E eu olhei e tirava foto e eu falei, caramba, eu quero isso pra mim. Olha, eu falando, aí. E eu não queria ir na igreja crente. Então, a partir daí, eu ia de vez em quando, e ainda assim me drogava, porque eu não me convertia ali. Não, não foi um processo. Eu ia e ficava igual uma lagartixa na parede, assim, não sentava, o pessoal me convidava, eu falei, não. E eu ficava ali até o dia que eu fui várias vezes, até o dia que eu realmente eu fui e aceitei a Jesus, entendeu? Foi esse... A princípio foi assim. Eu ouvi essa voz porque tinha uma mulher que orava por mim. Nossa, isso aí faz toda a diferença. E infelizmente, né, a oração tem sido dado tão pouco valor para a oração. E é engraçado que eles têm algo comum, porque a minha mãe também, sempre que me vem à mente, quando fala em conversão, eu lembro da minha mãe dobrando os joelhos às 6 da tarde na casa de madeira onde nós morávamos na época, orando por cada um dos 9 filhos, né? Cada um. Imagina, ficar ali de joelhos uma hora, sei lá, orando por cada um dos filhos, sem esquecer nenhum. Então isso é bem interessante. Mas, assim, e como se deu para o seu... Como você descobriu que tinha um chamado específico para pastor? Ou um chamado pastoral? Isso foi lá na frente. Foi lá na frente. Foi bem mais lá na frente. Então, eu vou começar pelo lado da música, só para entender. Eu já cantava. Certo. Num grupo, nessa época que eu me drogava, eu cantava numa galera que tinha um baixista, um baterista, o outro era o guitarrista, o outro, um ou dois mais acompanhavam e tal, e eu era o cantor do grupo. Eles me chamavam para cantar e tal. Um hard rock, né? Um Led Zeppelin, na época, era Whitesnake, essas músicas bem de rock and roll. Então, e outras composições deles também, né? Então a gente, de vez em quando, se apresentava, ia em determinado local assim, não foi muitas vezes, foi... E a gente mais ensaiava e curtia aquilo ali do que outra coisa. E eu já cantava. Quando eu me converti, aí eu passei um ano sendo discipulado na igreja, que por sinal eu vou falar o nome da igreja, Igreja Missionária Evangélica Maranata, Pastor Paulo César Brito. Por que eu estou falando dele, da igreja? Porque nessa época foi quando o pastor Paulo César Brito, de 96 para 97, ele, nessa época de 90, no grupo, isso foi um ano depois, o pastor Paulo César Brito convidou o grupo Cade Singers, que a Raquel participou do grupo Cade Singers, e trouxe eles para o Rio para ficar morando ali num apartamento em Auma, que era da igreja, né? Ele dava um suporte e o grupo podia cantar de terça a domingo, né? Dando uma terça-feira para a igreja dele, um domingo por mês. Tudo bem, e o grupo não parava. E foi a partir daí que eu via eles na igreja e tal, eles cantavam lá de vez em quando. E a Raquel fala que quando me viu, ela falou assim, Senhor, guarda esse aí pra mim. Aí, agora eu vou falar, agora eu tô aqui no podcast, eu vou falar a verdade agora. Fica à vontade. Aí ela falou, Senhor, guarda esse aí pra mim. E a gente tinha um amigo em comum, ela, a outra menina do grupo, a Jussara, namorava um rapaz lá do louvor também. Então eu fazia parte do louvor da igreja e cheguei a fazer parte do louvor da igreja. E nessa época, e passou. Quando chegou, isso foi em mais ou menos abril de 97. Quando foi em agosto, a igreja fez um retiro num sítio que tem, em Xerém, e foi quando a gente se encontrou. Aí teve um casal que pediu, e pronto, aí a gente ali começou a se falar, a conversar, e teve
um casal que a gente teve que levar, me pediram para levar ele na rodoviária e a Raquel foi junto. Eu falei, você tá fazendo o quê? Você vai fazer o quê? Ah, vou dormir. Então tá bom. Então eu convidei ela rapidinho, o sono passou e ela veio no carro, né? E... rindo. E a gente foi, levamos eles pra rodoviária, lá de Xerém, e depois, na volta, ficou aquele clima assim, né? A gente voltou pro retiro, nada aconteceu. Quando foi na mesma semana, numa quinta-feira da mesma semana de 1997, a gente começou a namorar. Eu fui lá na casa deles e tal, a gente começou a namorar. Aí pronto, ela se apaixonou por mim, aí agora eu posso falar à vontade, que o podcast aqui, ela não vai falar nada, ela fala, né? Aí pronto, aí a gente, a partir daí, começamos a namorar. 1 ano e meio depois, a gente casou, em 99. Que legal. Foi daí. E assim, sempre com eles, né? Eu trabalhava... Eu vou contar uma coisa assim... Pode ficar à vontade. Para vocês verem como é que a gente pensa que o mundo é muito grande, mas aí eu falo assim, não, o mundo é muito pequeno. Eu trabalhava, cheguei depois a trabalhar, fiz algumas coisas e depois eu trabalhei firme algum tempo na CNT do Rio, São Cristóvão. Na televisão, onde o Pastor Silas gravava o programa e eu trabalhava na gerência de programação lá, né, na parte de divulgação, né, com o Bené, que era o gerente e é o diretor de programa do Pastor Silas. Eu olhava da janela lá de cima, Pastor Silas chegava com o carro dele, na época ele tinha aquele bigodão, aí olhava assim e falei, Bené, e muito doido, né? Eu tava, naquela época, era muito doidão. Aí eu olhava assim, Bené, teu pastor chegou. De tanto eu falar isso, pergunta de quem ele é o pastor hoje. Ele é o meu pastor, você vê, né? Como é que esse mundo é pequeno. Eu falo, Bené, chegou teu pastor. Então eu trabalhei na produção de programa, depois foi depois disso tudo que aconteceu a minha conversão. Aí sim, aí a gente se casou e nessa época eu já trabalhava abriu oportunidade e foi Deus ali num voo de volta para o Rio de Janeiro, teve uma oportunidade e Deus falou comigo, a gente conversando, de que me coloquei à disposição para trabalhar com o grupo que eles precisavam. Mas isso foi uma coisa muito séria, porque a partir daí a gente começou a viver exclusivamente e só da música. Que era na época CDs ainda, hoje é o digital, né? CDs ainda. Então, a partir daí foi quando a gente começou a trabalhar e não parava. Com o Cádiz, e em 99 ela lançou também o CD dela, Minha Gratidão, que foi o primeiro CD dela pela MK Publicitar. Entendeu? A partir daí. Pastor Marco, eu achei interessante que... Mas nessa época, depois da sua conversão, você deu uma parada na música, né? Ficou ali só... Parei. Não, claro, parei um tempo e até aí os amigos, eu me desliguei, né, deles. Não me desliguei porque cada um foi para um lado mesmo, né? Aconteceram várias coisas, eu tive que me desligar. Inclusive, depois dali, eu fui trabalhar numa outra emissora, e eu não vou falar qual aqui, e eu ainda estava muito doidão, né? Muito drogado e tal. 8 horas da manhã já tomando uma long neck e cheirando cocaína. Para poder ficar de pé, para poder trabalhar, né? Porque a gente estava, às vezes, virava à noite com muito sono, dormia 1h30 e não estava... E quando eu chegava nessa emissora, eu me deparava com um cara vendendo 1 quilo de droga lá dentro. E eu falei, eu querendo parar, eu falei, eu não vou conseguir parar de usar droga aqui dentro. Eu tive que tomar uma posição em relação a isso, e eu tive que pedir demissão e ficar sem trabalho, porque eu queria parar, e se não fosse,
ainda nessa época eu ainda estava me drogando. Isso foi antes, né? Voltando assim. Bom, porque senão a gente tem sempre esse vai e volta dos momentos. Então, antes de me casar, de entrar na igreja, me converter. Então, esse foi o finalzinho do finalzinho. Eu tive que pedir demissão e fiquei em casa. Às vezes eu ficava na cama, minha mãe deitado, minha mãe, meu filho, o que você tem? Tal, não sei o quê. Porque eu tava ali me segurando e dormia até tarde para não me drogar, para não procurar as pessoas. E até então eu ia assim de vez em quando e tal, porque eu não tinha me convertido ainda mesmo. Aí foi depois que aconteceu isso e Deus falou comigo e falou confirmou pra gente trabalhar com eles a partir daí, e a gente começou a viver só da música. Só da foi música, aí. Né? Mas aí quando foi que, você quer um pouquinho mais pra frente, mas é recente que o senhor se tornou pastor? Tem 4 anos. 4 anos, mas antes disso o senhor já pregava? Não. Não. Aí a gente trabalha, a gente ia muito às igrejas, a gente rodou esse Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, né? Deus foi mudando meu coração. Eu não pensava nem queria ser pastor, mesmo de verdade. Não é aqui porque hoje eu sou. Porque aquelas histórias. Não queria. Raquel até às vezes ficava triste, assim, via que eu não estava muito assim empenhado a me aprofundar nisso, né? Em seguir. Mas quando chegou uma época, a gente ia nas igrejas, e aí foi quando em 2015 a minha mente, o meu coração começou a mudar muito. E eu fui me consagraram diácono, né? E aí eu já estava com ela na Assembleia de Deus da Taquara, que era onde era o pai do pastor Silas. E aí, a partir daí, Deus foi mudando meu coração, aí a gente vai estudando, vai lendo mais, vai... E foi a partir daí. E quando chegou em 2000, depois, mais pra frente, a gente participou da Assembleia em Praça Seca, durante 3 anos. No final do 4º ano, em 2016, a gente coligou com a DEVEC. Aí fomos... aí já éramos a DEVEC. E o pastor Marcos, que tinha lá, ele precisava de um segundo, e ele foi falar com o pastor Silas Filho, e o pastor Silas, não, então coloca o Marcos. Tinha outra pessoa e tudo, mas o pessoal me conhecia, preferia que eu estivesse lá, e o pastor Silas Filho falou, não, coloca o Marco, eu não era pastor ainda, era diácono, e eu fui ser o segundo dele. Quando chegou em 2020, foi quando teve a indicação, e no final, aí era pandemia ainda, meio que pandemia e tal. Então, pela pandemia, para não tumultuar muita gente, a gente fez uma entrevista com o pastor Silas, que ele já nos conhecia, por WhatsApp, né, por telefone, porque ele faz ao vivo, os pastores fazem ao vivo, é muita gente, e foi ele mesmo que fez. E ele perguntou para Raquel, porque ele faz uma pergunta para as mulheres principalmente, se deve consagrar o teu marido, posso consagrar o teu marido a pastor, porque sabe como né? Então quem conhece mais o marido é só a esposa mesmo. Então ele precisa saber, ter a resposta disso aí, para poder assinar embaixo e falar, vou consagrar, né? Mas avalizar, né, essa indicação. E quando ele perguntou para ela, eu peguei a cabeça dela assim, bati, dei um cascudo nela. Olha lá, aí ele riu, aí a gente conversou ali. Aí foi uma coisa assim, para descontraída, quebrar um pouco o clima, né, de como é que tava e tal. Aí ele riu, e a partir daí, aí foi quando estendeu-se de novembro de 2020, aí foi para no início do ano, 30 de maio de 2021. Aí eu fui consagrado a pastor. E eu nunca esperava isso.
Mas aí o senhor falou que a partir de 2015 o senhor começou a sentir alguma coisa, né? A diferença, né? Já desde o início. Desde o início, né? Mas, por exemplo, além da Bíblia, assim, você tem alguma pessoa na sua mente que vem que foi uma grande inspiração para o senhor seguir esse caminho? Porque o senhor poderia voltar atrás, né? Mas tem alguém assim que... Não, essa pessoa que me ajudou na minha formação teológica para chegar até hoje aqui, eu me inspiro nela. Não, olha só. Eu sou uma pessoa que As pessoas, às vezes, porque na minha época, e teve pastores, eu vou ser muito sincero para vocês, que houve assim, alguns problemas com pastores que o pessoal exaltava muito, e na época era muito conhecido, muito famoso, e caiu, então o pessoal e tal. Então eu sempre fui muito centrado. A gente pega esse aqui, direciona, esse aqui como você perguntou isso, uma pessoa que eu e não é porque ele é o nosso pastor presidente, foi o pastor Silas Malafaia. Sim. Porque ele não era nem o pastor presidente ainda, ele não era nem o pastor responsável pelas ADVEX, era o pastor, né, era o sogro dele, e o pastor José Santos, e eu me espelhava muito na pregação dele, no que ele pregava. A gente conheceu muito, porque às vezes a gente viajava, ia para Campinas, ele estava lá, ele ia pregar na noite, ia para outro lugar, ele pregava, tinha uns congressos que ele pregava e a gente estava lá, então eu me baseei muito nele, mas eu nunca fui, desculpa se eu decepcionei alguém, né, para não dizer nomes aqui, mas eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, que eu sempre olhava assim, meu olhar é abrangente, né? Mas eu nunca fui, nunca fui assim. Me desculpa se eu não te respondi à altura. Não, mas é sempre, no caso, é o mais sensato, né? Nunca tem uma pessoa assim, né? Mas sim... De verdade, eu tenho um pastor, porque eu sou péssimo para nome, tem um pastor, amigo nosso, o pastor Bruno Albino, gosto muito dele, entendeu? Depois eu vou falar com ele que eu falei o nome dele aqui. Bruno Albino, vou dar essa moral para ele, Bruno Albino. Quase parente, Marco Moreno, ele não, Bruno Albino. Quase. Então, pastor Bruno Albino, são homens assim, e tem vários outros agora, então eu não tenho aquele que diz assim, esse eu me espelhei. Por quê? Tem vários, mas tem muitos homens bons aí, muitos pastores. Se eu disser, eu falei o Bruno Albino aqui porque eu quis falar, entendeu? Mas tem porque outros, né? eu, sinceramente, tem tantos outros, né? E tantos outros que a gente já leu, tem outros que eu já li, que eu sinceramente, eu nunca peguei. Eu não quero falar o nome de um aqui, porque ele hoje em dia, ele mudou a cabeça dele, pensamento, muita gente foi atrás dele, e eu não vou falar o nome dele aqui, e hoje em dia ele pra mim é um cara que ele perdeu a direção, como o outro também, tem uns dois aqui que perderam a direção, estão com a cabeça, parece que, entendeu? Então, por isso que eu a partir daí, desde o início, isso quando eu me converti, eu vi isso acontecer. E então eu vi várias coisas e que eu nunca peguei, esse aqui, eu ficava babando por um pregador. Eu sempre olhava eu sempre, né, pegava o que é certo, o que é errado, né? Referência, né? Ver em pregações o que é certo, o que é errado, sempre muito equilibrado, mas se for para falar um nome da pessoa que mais eu ouvi pregar no início, os pastores da Maranata, né? Muito bons, que inclusive quando eu me converti, são pastores, que eles não estão aí ainda, né? Vivos, e que eu me espelhei muito, aprendi muito, mas que eu vou deixar no ar. No caso que eu ouvi muito, foi o pastor Silas Malafaia.
Entendi. E o que a gente ia muito nas Quintas da Vitória, então ele foi dando muita base para mim e pra gente que o ouvia, né? E eu não tô falando isso, já vou repetir de novo, porque ele é o nosso pastor-presidente, mas eu me baseei muito nele, né? Sempre os livros e tudo mais, alguma coisa que a gente aprendia, mas sinceramente a gente sempre vê, tem um autor também que eu comecei a ler, Pastor Jânio, excelente. Eu conheço entendeu? esse. Pastor Jânio, você conhece? Conheço. Pastor Jânio também, quem não sabe é o pastor que está aqui na minha frente, é escritor, né? Então ele me presenteou com um livro. Então é assim, a gente vai aprendendo com a experiência dos outros, com a vida dos outros, mas sinceramente, me desculpa, eu já falei do pastor Silas, mas não tem ninguém assim específico que eu vou falar, nossa, esse cara... Eu olhei para todos. Ótimo. A gente tira, bota num coador e a gente espreme ali e vamos tirar o melhor de cada um deles ali, entendeu? Sinceramente, eu vou deixar... Mas como eu falei até o nome de um amigo aqui, e é um cara muito inteligente, então tem vários. Não, mas eu achei que a sua resposta foi muito inteligente, né? Porque esse negócio de colocar uma pessoa só, esse negócio de adorar só uma pessoa, quando ela cai, um monte de gente vai junto, né? Foi o que eu vi acontecendo no início. Isso mesmo. Teve muita... É interessante, pastor, que a gente sabe que, como ele falou, o pastor, além dele ser pastor, ele é marido, né? Ele é pai, e ele é artista e ainda é empresário. Infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos, eles vão falar do nosso nicho, né? Acabam invertendo os valores, ou seja, inverte, a família fica relegada ao quarto, quinto plano, e a família vai se deteriorando. A minha pergunta para você é, como é que você tem feito para equilibrar isso aí, para lidar com isso? Entre as viagens, entre as agendas, como é que faz, como é que o Marco pastor, o Marco marido, o Marco pai, o Marco empresário, o Marco cantor, faz para alinhar tudo isso e ter tempo para si e para a família? Não foi difícil. Eu acho que fica difícil para as pessoas que não tem como alinhar isso. Até há uns anos, a minha mãe, né, depois do falecimento do meu pai, eles vieram morar conosco. Então, desde o início do nascimento do Victor foi em 2006. Então, a gente ficou 7 anos, né, casados, e depois só de 7 anos... que ainda tinha o Cádiz ainda e tal, aquela coisa toda. E só depois de 2006, 2005, Raquel saiu do Cádiz Singers. Final de 2005, a gente se desligou do Cádiz e tal, e a gente continuou sozinho. E cada um foi, né, pro seu lado. Então, a gente teve o Vitor, no momento assim, que Deus separou certinho. E minha mãe estava com a gente. Então, todas as vezes, como a gente saía muito e viajava muito, a minha mãe ficava tomando conta dele. Melhor do que deixar com uma outra pessoa qualquer, mesmo que a gente tenha um respeito, que a gente confie e tal. Melhor do que tudo foi estar com a minha mãe, né? Que era uma pessoa também crente, uma pessoa que orava com ele, a gente ficava despreocupada, ensinava, né, cuidava dele em todas as áreas. E agora o Vitor tá com 19 anos, mas agora, depois de um bom tempo, ela já não tá mais morando com a gente, e que ele pode ficar sozinho, a gente viaja mais dias até, porque antigamente a gente separava 3, 4 dias, né, e às vezes as viagens eram isso mesmo. Mas tem lugares que a gente vai, por exemplo, às vezes no Nordeste, que a gente já ficou 14 dias. Na última mesmo, como ele grande agora, ele foi com a gente. Então a gente sempre, quando a gente voltava dessas viagens, a gente deixava o dia seguinte totalmente para ele, entendeu? A gente tentava separar e falar, vamos sair, vamos para tal lugar, ou vamos para um shopping, vamos curtir com ele, vamos para um cinema, vamos fazer isso. A gente nunca deixava esse lado faltar para ele, né? Mesmo porque
como ele era criança ainda na época, a gente não podia deixar ele sozinho, mesmo com a minha mãe. Ele deixava pra lá. A gente não pode fazer um negócio desse. A gente tem que tomar conta dele e dar toda a assistência, dar todo... Então, a gente orava junto, né? Como família e ensinava pra ele antes de dormir. E a gente fazia as orações, lia a Bíblia. Porque eu cobro dele até hoje, e não preciso nem cobrar. Porque ele já nos via fazendo isso. Não adianta você querer cobrar uma coisa do seu filho que ele não vê você fazendo. Exatamente. Não é por ver por ver, mas é você fazer realmente. E muitas vezes ele viu, muitas vezes ele, sem eu querer, ele viu, entendeu? Mesmo eu não fazia pra, né, a gente não... Mas ele via, e ele via o pai dele orando, via a mãe dele orando, e a gente orava junto, e a gente nunca deixou acontecer essa falha, vamos dizer que é uma falha muito grande você largar o teu filho e deixar para lá, ainda mais numa fase de crescimento. E hoje eu não preciso cobrar ele, mesmo que eu pergunte para ele, e aí, passa uns dias, hoje com 19 anos, e aí, tem lido a Bíblia? Ele fala, pô, ontem eu não orei não li a Bíblia não. Eu orei, não li a Bíblia não. E ele tem outros livros que eu dou pra ele ler. Aí ele falou, não, mas eu li essa semana. Tipo assim, ele já fez 5 dias seguidos. Eu não vou crucificar ele porque ele não leu um dia, 2 dias. Eu não vou fazer isso com ele. Se você fizer impor uma pressão, você vai começar a criar algo na pessoa que não é legal. Então tem que ser uma coisa natural. Ele tem que ter o compromisso que ele tem que colocar com Deus, mas que ele tenha nesses momentos com Deus, que Deus, eu tenho certeza que Deus fala com ele. E ele já fez cada coisa, desde pequeno no colégio. No colégio, a Raquel foi chamada uma vez lá, ele era pequeno e estava na entrada. E a professora, você que é a mãe do Vitor? Aí ela já começou a ficar nervosa, por quê? Então, porque ele não deixou a gente entrar, ele contou umas histórias aqui. E que histórias são essas? Aí ela falou, que histórias? Ele não deixou ninguém entrar pra sala, falou, para todo mundo que eu vou contar uma história. aí ela falou, o quê? Mas, peraí, e contou a história de um homem grande... que o menino cortou a cabeça, derrubou ele com a pedra e cortou a cabeça dele. Falei, que histórias são essas, mãe? E que não sei o que, e contou outras assim, aí não deixou a sala entrar, e falando veemente, né, e as crianças ficavam assim, espantadas, e a Raquel já começou a rir, querendo rir, mas sem poder expressar, né, rindo por dentro, né? E eu falei, meu Deus, o Vitor fez isso, pai. Aí ela falou assim, e onde estão essas histórias? Vocês trabalham com fogo? Ela falou, vocês são bombeiros? Falou, não. Mas vocês trabalham com fogo? Ela falou, sim, nós trabalhamos com fogo. Aí, e ela falou assim, então prepara, porque tem mais histórias. Tem mais histórias. Tem mais história vindo por aí. Tem Daniel. Só o começo. Isso é só o começo. Tem várias histórias. E essas histórias estão na sua Bíblia católica. Ela falou, na Bíblia? Na Bíblia. Aí foi quando, mas é um momento engraçado, assim. Então, você vê que a pessoa, a criança, ela vai desenvolvendo e vai tendo essa experiência dentro de casa. E isso Deus vai falando, Deus vai na leitura, na oração, e a partir daí, quer dizer, ele já estava evangelizando as crianças lá fora, do jeito dele, mas estava. Elas ouviram da palavra, mas né? a gente nunca deixou furar nesse ponto. A gente, até mesmo agora, depois de 19 anos, na outra semana mesmo, a gente saímos com ele, nós três. Às vezes eu vou sair com ele no cinema, já fui no cinema sozinho com ele, aí a gente ia sair, aí a Raquel põe a roupa, eu falei, ué, você vai botar roupa também? Ué, era só a saída só para os homens agora. Você vai também, sabe como é que é que fala para ir para shopping, né? Então tu vai ver só as vistas hoje. Né? Tu vai ver só. Aí e ela deve ter ficado feliz, não?
vai, e a gente vai, sai, lancha e tal, Isso e bacana. conversa, tem aquele papo, e assim, não pode deixar isso, porque a família, nossa família é a base de tudo. A gente dá atenção para a igreja, a gente sai, a gente viaja, nós fazemos as nossas programações, compromissos com as igrejas, né, nos eventos, em tudo, mas a gente não pode deixar quebrar esse elo que é a família, porque se quebrar, a nossa família é a base, a gente tem que dar... Nós estamos também, além de tudo, eu sou um pastor da igreja da DEVEC, não estou hoje pastoreando, nós estamos, no caso, aguardando uma oportunidade. A hora que o pastor chamar para liderar uma igreja, estar na frente de uma igreja, nós estamos só a ponto de... Estamos aguardando. E nós estamos aguardando esse momento, que pode acontecer, a gente não sabe quando, e mesmo estando na igreja lá onde nós estamos, na Taquara, participando do louvor, né, fazendo o que a gente tem que fazer, né, na outra semana a gente vai visitar algumas casas, vai orar pelas pessoas, é um trabalho que a DEVEC faz. A gente é muito importante, a gente dá essa atenção para a igreja, mas a gente não pode deixar quebrar o elo dentro de casa, a gente não pode deixar de dar atenção para dentro de casa, porque senão isso quebra, não pode deixar quebrar o elo familiar. A gente tem sempre que seguir para poder orientar o nosso filho, né? Para ele saber exatamente, não ter medo de falar com o pai, não ter medo de falar com a mãe. De vez em quando ele vai para a mãe dele e fala, mãe, não sei o que, vai no ouvido dela, quer falar com ela. Meu pai pegou pesado comigo, não sei o que. Ela fala, você pegou pesado com ele. Aí ele vai reclamar com ela e tal, mas eu pego mesmo, entendeu? E dou uma dura quando tem que dar. Mas eu não preciso, assim, eu falo assim porque ele é um rapaz, assim, muito amoroso, ele tem um coração muito grande, ele orava pelas professoras da escola, chegava, tia, a senhora tá triste e tal, né, e não sei o quê, e a professora falava pra Raquel e chorava, sabe, ele orava por ela. Então, a gente sabe que a gente tá no caminho certo, entendeu? E a gente não pode deixar a família pra trás nunca. Primeiro a família. Verdade. Depois as outras coisas. Exatamente. Como é que é empresariar a carreira artística da própria esposa? Como é que é essa experiência? Como é que é para você? Então, a gente trabalhou desde o início, desde o CAD, carreira solo, e eu me dediquei para estar com ela assim. Uhum. E às vezes a gente, quando eu falo estar junto com ela, o que a gente fazia? O CAD já fazia vocal para diversas pessoas, a Raquel já fez vocal sozinha para diversas pessoas, e nós também. Nós, desde o início, eu e ela, com mais outras pessoas, com um parceiro que a gente tinha, que é um abraço pro Wagner Carvalho, que está lá em São Paulo agora, um produtor, ele estava aqui no Rio, e a gente fazia muitos trabalhos com ele aqui, no estúdio com ele, era um parceiro com ele, um parceiro nosso. Então a gente fez CD de muita gente tão conhecida, Regis Danese refez um CD dele, assim, algumas músicas que ele tinha feito, Cristina Mel, CD de crianças, né? Que ela tinha várias músicas para criança, um CD à parte, só para criança. Nós estamos no vocal ali. Então a gente, e outras pessoas que nem são conhecidas assim da mídia, independentes, muitos independentes que a gente gravou, e a gente começou a trabalhar, né, fazendo vocal, e nesse meio tempo também, aí eu agendava, fazia a agenda dela, né, os nossos trabalhos, e a gente foi crescendo, e chegou uma época até que eu não deu nem para eu fazer a agenda, tava meio apertado entre as idas e vindas. Foi uma época, né, um período do CD ainda, que 2010,
A 2012, a gente deu para uma agência fazer a agenda, nossa agenda dela, né? E depois eu tive que pegar que a coisa ficou mais tranquila, clareou, e por outros motivos ficou melhor eu também fazer, que a gente prefere por ser uma coisa assim mais direta e em termos até de tratamento, de tudo, facilitar algumas coisas, as pessoas, às vezes, essas coisas de agenda das pessoas, as pessoas são muito frias, às vezes, nisso, e às vezes a pessoa... Então, isso... para você falar, tem que falar com o assessor, não sei o quê. Então, sabe, ficou uma coisa assim meio dura, meio... Então, a partir daí, eu comecei a pegar a agenda de novo, 2012 para cá, e tô aí fazendo até hoje a nossa agenda, né? Trabalhando nisso, né? Teve que, na época, abrir empresa, essa coisa toda. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. E é uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque como nós somos um casal, estamos 24 horas... O pessoal deve... Até o pessoal deve falar assim, nossa, mas que coisa, né? Porque tem pessoas, tem cantores que têm a vida separada, né? Né? Nós dois trabalhamos só com música, então nós estamos ligados um no outro. Então tem aquela coisa, você tem que saber lidar com isso dentro de casa. Tem uns dias que a gente chega de viagem... é feriado. Você tá pensando que a gente quer sair? Não, eu quero ficar em casa. Porque a gente já viaja, já sai. Pegar o carro para Petrópolis, Teresópolis, o quê? A gente quer ficar em casa. Descansado. Num dia chuvoso, num dia a gente quer ficar em casa. E nesses dias, a gente tem um respeito mútuo, assim, não precisa... Claro, a gente é um casal, mas ela vê as coisas dela... Ela vê a televisão dela, os filmes de um programa que ela gosta. Eu, às vezes, eu passo por ela assim, brinco com ela, né? Mexo com ela, mas eu nem chego perto. Aí ela fica irritada de tanto eu passar, fico falando. Pá. Aí eu vou, mexo com ela, né? Aí eu mordo ela e ela não gosta. Aí vira aquela coisa, né? Aí fica aquela coisa assim de... Então, mas dentro desse meio tempo... Ela tem um espaço dela, eu tenho o meu, e ela às vezes, eu tô com a cabeça meio quente assim, ela às vezes vai falar um negócio e ela nunca foi muito assim tato de não, agora dá pra falar com ele, agora não dá. Ela já vem perguntando assim, aí eu já respondo meio assim, não, mas isso aqui, aí tá, calma, aí que eu já tô com 5 coisas na cabeça, ela vem com a 6ª. Então não dá ainda pra eu... Aí eu, né, aquela coisa. Mas a gente se respeita muito nesse sentido. Quando o espaço dela é dela, o meu é meu. Então, mesmo dentro de casa, né? Às vezes passa um dia assim, e ela tranquila lá na dela, eu também. Aí não, aí à noite não. Aí à noite a gente vai, brinca, né? Vai ver junto, aí dorme junto e a gente vê um programa junto e tal. Mas a gente tem que saber separar, dividir, né? Para poder dar um espaço para a pessoa. Não que ela tá de saco cheio de você, não é isso. Mas saber nesse meio tempo, até dentro de casa, por quê? Porque a gente fica junto sempre. A gente tá gravando aqui, mas ela veio comigo. Ela tá ali fora. Então, com a sua esposa. Então a gente tem que saber lidar e separar para ser assim. E eu acho isso importante, né? Porque pra gente poder dar esse espaço, né? Dar essa livre... como é que eu falo? Eu esqueci o termo. Tipo, respeitar o espaço do outro, Respeitar o né? espaço do outro, é isso que eu tô querendo dizer, é só respeitar o espaço do outro. Porque às vezes a gente precisa, né? E às vezes ficar 2 dias em casa, assim, entendeu? Por isso, porque senão... E aí não, aí outro dia, aí a gente vai, aí tem uns momentos de oração, tem o nosso filho e tal, mas tem uns momentos que ela tem que ter o momento dela, eu tenho que ter o meu filho tem que ter o dele, e a gente tem que ter o nosso em família. Ponto. É só saber equilibrar. E nesse meio tempo,
Acho que até hoje é o período que a gente mais soube desenvolver isso. Porque no início, no primeiro ano, não sabia. Ela não entendia, porque eu saía muito, e eu tinha que sair muito mesmo, até porque era o Cádiz e ela, e eu saía muito mesmo para resolver tudo, para resolver as coisas e tal, e ela não entendia, né? No início, no primeiro ano, foi complicado. A gente encaixar, se enquadrar, entendeu? Se adequar um ao outro, né? Teve até... vou tirar a aliança. Eu não sei o quê. Gente, eu tô sendo verdadeiro. Não vem... Aqui, ó, o pastor Marco, eu tô falando a verdade. Não tô com essa... Eu conto isso pra qualquer um. Ela aborrecida... Não, então não quero mais. Eu falei, você não quer? Então vou chamar o advogado. Chama o advogado que eu tô esperando, tá? Você chama o advogado que eu tô esperando, você não quer mais. Tá? Rapidinho ela pegou a aliança, botou. Chamou. Então, mas sem brincadeira, a coisa vai encaixando, aí a gente, ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo, né? Vai se enquadrando e vai entendendo mais a cabeça de um, de outro, e graças a Deus, hoje a gente tá num período melhor em relação a isso. Graças a Deus. Bem, nós estamos quase terminando nosso tempo, mas antes do pastor Marcos deixar uma palavra para você, a gente precisa dar algumas indicações de livros para vocês relacionados ao que nós estamos conversando, sobre ministério, sobre relacionamento. O Diogo trouxe aí 2 indicações aí, Diogo. Bem, o primeiro livro se chama Medita Estas Coisas, Conselhos para uma Conversão Segura, do autor Richard Baxter. Tá da editora Sábio Cristão, você sabe, o nosso querido apoiador aqui, né? Ele está conosco desde o início, acreditando aqui nesse projeto. Esse livro, ele é uma segunda edição, que ele vai falar que é das obras mais conhecidas do Baxter. Ele vai falar de 3 valiosas instruções para uma conversão que não venha a ser abortada, mas que ela possa se desenvolver de um modo firme, seguro e saudável. E tem um segundo livro, né? Que é O Casamento Centrado no Evangelho, do autor Robert W. Kellerman, que é da editora Sábio Cristão. Você vai achar lá também, www.sabiocristão.com.br. Ela vai falar sobre a beleza do livro do casamento centrado no Evangelho. E o que ele faz, o casamento entre a teologia sólida, e fala sobre as explicações e aplicações práticas ao próprio processo de aconselhamento. Então, esses são nossas 2 indicações de livro. Outros livros também você pode achar lá na editora Sábio Cristão, do nosso querido pastor Alex Wellington. É isso aí. Então, ler também é cultura, né? Livros muito instrutivos. Leia o livro do pastor Jânio. Jânio, é. Obrigado pelo Você pode encontrar os livros do pastor Jânio aqui embaixo no Instagram dele. Entre em contato, né? O pastor Jânio, eu esqueci o nome do livro que o senhor me deu agora. O Cárcere Religioso. O Cárcere Religioso. Você viu que o tema eu comecei a ler, então é uma indicação. O pastor Jânio é uma pessoa muito inteligente, bacana, pelo que eu vi, né? Bacana. Claro, não estou fazendo elogio aqui. E é um livro muito bom para qualquer um ler. Obrigado, pastor. Que conselho, pastor, o senhor daria, por exemplo, para os casais, você daria, né? Para os casais que, assim como o senhor, desenvolvem esse trabalho empresarial, cuidam da carreira da esposa, né? Uma cantora, ou seja, que conselho você daria para esse casal, para eles conseguirem lidar com isso, fazer a coisa certa, os cuidados que eles precisam ter? Que conselho você daria para eles? Pois é. Isso é uma coisa que cada um tem uma personalidade. Isso é muito complicado, porque a Raquel tem uma personalidade. Ela era uma pessoa assim, pernambucana, eu carioca marrento. Né? Na época, você vê, quando eu me converti, a Raquel pegou uma pedreira. E eu era um cara que tudo meu era na pancada. Entendeu? Tudo era um cara mais bruto, mais... Era uma pedra... Era pedreira. Então, até... E Deus foi me mudando, foi moldando. Então, o que eu quero dizer com isso?
Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento. A Raquel também. Se você esquentar muito a cabeça dela, quando eu pego muito no pé dela, ela não gosta de ser chamada atenção. Quer ver ela ficar irada, ela chamar a atenção dela. E eu ficar falando, aí eu falo. Mas isso é meu. Se você, aí eu falo. Mas aí tem uma hora que ela quer que eu pare de falar. Aí mesmo que eu pare de falar, daqui a pouco eu tô falando sozinho lá, né? Ela tá... Mas isso é um temperamento. Porque às vezes são coisas que tem que ser chamada a atenção. E ela esquenta também. E eu era um cara também. Mas isso mudando. Eu acho que vocês têm que ter... o casal tem que ter, assim... tem que saber, primeiro... Antes de casar, se casando... Tem que ser muito de Deus. Tem que saber se é Deus mesmo no casamento. Se Deus... porque às vezes... já vou para uma área aqui para a gente encerrar, que eu acho que às vezes o seu pai e a sua mãe, minha queridinha, falou para você não casar com aquele cara e você casou. Tem uma menina, uma pessoa que nós conhecemos e que eu avisei para ela. Eu falei, de repente, pelo temperamento do camarada, eu falei, aí eu vi detectei algumas coisas, eu falei, olha, ela estava namorando ele, eu falei, é bom você ver direitinho e pensar direitinho por causa disso. Então, você não, ela já não estava com ele, eu falei, não volta, não casa. O que ela fez? Depois voltou e casou. Cadê o cara hoje? Separado dela. Entendeu? Não demorou muito. Teve um filho e casou, separou. A senhora perguntou, então, eu acho que vale... de cada um, tem que ter muito tato, tem que saber respeitar muito no início, coisa que eu também não fazia. Eu tô falando porque meus erros, entendeu? Eu, às vezes, ela não entendia certas coisas, tem que saber respeitar, né, os limites de cada um, tem que saber falar. E hoje em dia, deixar de... Porque eu sou pastor, a Raquel hoje é pastora, mas independente de sermos pastores, nós somos crentes. Então, só vou te dizer uma coisinha, crente não fala palavrão, não fica falando palavras de baixo calão para tua esposa. A mulher, na hora de um relacionamento, não querer falar coisas que você vai se arrepender depois pro seu marido. Isso é muito importante. Não fale coisas que eu acabei de lembrar agora. Não fale coisas que você vai se arrepender. Porque se você falar alguma coisa pro teu marido, ou o teu marido falar alguma coisa para você, que você pegou pesado, e você amanhã, você já fala para machucar mesmo, cuidado, porque amanhã ou depois você vai se arrepender. E aquela palavra que você vai dar para ele, ou para ela, vai mudar o coração e a mente dele. Se você der uma palavra que seja uma seta, que você vai mudar o coração dele, mudar a mente dele ou dela, acabou. Eu tô falando isso porque eu já vi isso acontecer. Se for uma pessoa muito centrada, isso com o tempo, vai tocar tão fundo, tão forte no coração da pessoa, que o amor, ela vai querer se desligar de você. Vai se decepcionar com você. Então, primeiramente, tem que ter muito tato, saber respeitar os limites, ter muito amor. Ama, então tenha mais amor ainda. Ah, tem mais amor? Ame mais ainda. Porque na hora da discussão, da briga, você vai ter que amar muito, até na briga. Mas a gente se aborrece muito. Então, tenha tato e tenha amor. Você tem amor, você ama, então ame mais. Para saber com quem você casou, para saber como você lidar com essa pessoa. E eu não estou aqui falando, eu não estou usando o texto bíblico. Isso é uma coisa que Deus fala com você. Você lendo a palavra de Deus,
você tendo o seu momento com Deus, deixando Deus falar no teu coração, você vai saber lidar com seu esposo, com seu namorado ou futuro esposo, ou então já casado, porque tem uma fase específica, tem a fase depois do casamento, que é uma fase também que é muito diferente, tá? Então tenha tato para isso. Muito bem. A gente agradece ao pastor Marcos pela presença dele aqui no nosso podcast e vamos dar um tchau ali para a câmera geral. Muito obrigado por nos acompanhar. Nos vemos no próximo episódio do Arte na Contramão. Obrigado.